ideia, cara. Vamos lá. Boa noite, nós estamos começando Perek Avhei Nefesh HaChaim do Shar Dalet, então capítulo 25. O capítulo começa: V'chol ze kshe'adayin yesh anashim Yisrael she'dvekim bo yitbarach u'betorato be'yonu shkida ve'gi'a gdola lishma ורק בתורת השם חפצם כל הימים, ואז אנשים שבטלים לגמרי מעסק התורה, מרוע בחירתם, המה ירדו שאול חיים, ומגורשים מהסתפח בנחלת עבדי השם, הדבוקים בו יתברך ובתורתו, ומארץ חיים יקרב חס ושלום. Então, vamos continuar mais um pouquinho, já vamos explicar. ועל כל פנים, העולם, גם כל העולמות, גם כי נתמעטו וירדו מקדושתם ואורם בסיבת החטאים האלה בנפשותם וכמעט שנטיו רגלם להיחרב חס ושלום, כמו שכתוב בתנא דבליהו סדר אלוהיו בפרק ב', אמרו חכמים כל זמן שבני אדם מבטלים מן התורה מבקש הקדוש ברוך הוא להחריב את העולם. Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente falou muitas coisas boas das pessoas que estavam se ocupando com a Torá e falaram que as pessoas que estavam na Torá e largaram, não é nada bom. Então agora ele começa esse capítulo 25 falando assim: tudo isso como quando as pessoas, quando ainda tem pessoas do povo de Israel, que eles estão juntos a Deus, a Hashem, a sua Torá, se aprofundando, tentando estudar o máximo profundo que eles conseguem, e com muito esforço a Torá, com muito esforço lishma, com todas as melhores das intenções. O que eles querem é se ocupar com o estudo com a vontade de Hashem. Aí o que acontece? Se tem essas pessoas por um lado, que elas estão nesse nível, sim também, e aí tem pessoas do outro lado, naquele mesmo momento que elas estão deixando esse caminho, porque eles estão fazendo essa má escolha de sair do caminho certo. Aí, sobre isso que a gente falou, que essas pessoas que saíram dessa escolheram essa má escolha, elas estão indo elas têm toda essa consequência que não tão boas, que a gente já explicou, falou antes, sobre essas pessoas que foram para o caminho errado. E aí, também todos os mundos que diminuiu a luz pelos pecados dessas pessoas que se afastaram. Então, sobre isso, o que a gente está falando, que tem pessoas que estão no momento bom e tem pessoas no momento ruim. Nessa situação acontece o que a gente falou. Deixam Besed Eliyahu Zuta, continua ele falando, Beperek Hei, que Lashem Metzoki Eretz Vayashet Alem Tevel, Ve'en Metzokim Ela Tamidei Chamim. בכל יום יוצאים מלאכי חבלה מלפני הקדוש ברוך הוא לחבל את כל עולם כולו, ואלמלא בתי כנסיות, בתי מדרשות, שתלמידי חכמים יושבים בהם ועוסקים בדברי תורה, ומחבלים את כל העולם כולו מיד. אין שם. Então ele traz, que tem midrash interessante que fala que Hashem, ele todo dia sai muitos, por causa talvez de caminho de coisas erradas que as pessoas fazem, sai uma tropa de Malachei Chabalá. O que é Malachei Chabalá? São anjos de destruição que saem para destruir e fazer coisas muito ruins. E se não fosse aquelas pessoas que estão na sinagoga estudando e nas casas de estudos que estão se ocupando com o estudo da Torá, esses anjos que estavam saindo, eles teriam destruído o mundo todo. E todo dia acontece a mesma coisa, eles saem para destruir. Ele faz dos programas que tinham que destruíram. Não. Ele falando que isso era o que aconteceria se a gente visse o que está acontecendo. Ele está falando assim, que saem anjos de Rabalá, e por outro lado, como tem pessoas cumprindo mitzvot, estudando Torá, isso evita que aconteça essa destruição. Assim está escrito no Eliyahu Zuta. Im kol ze adayin לא יוכלו להתקיים על ידי השרידים אשר השם, virou a folha, página 3, Aindres. Interessante que, de vez de escrever pela ordem correta, que é Resh, depois Ain, se troca Ain Resh. Porque Resh, depois Ain, forma a palavra Ra. Ra é ruim, mal.
Então aqui ele inverteu, botou Ein Resh, inverteu a ordem. De qualquer forma ele fala assim. Então isso tudo enquanto tem Hashem, Sridim, tem pessoas que estão no caminho correto, que estão se esforçando no caminho da Torá dia e noite. Eles fazendo isso, eles estão evitando que o mundo volte para Tohu Vavou da forma que ela estava antes da criação do mundo. Isso. Aval, essa é uma parte, se não me engano, não é a primeira vez que o Nefesh HaChaim traz isso, mas é uma parte famosa do Nefesh HaChaim. Aval, mas se Chaz Shalom, o mundo estivesse totalmente vazio de estudo de Torá, a Filoleg e Mamash, num segundo, Mesek Vidbonanut, Am Segulá Batorá Gdoshá, do Esek, da ocupação, da Itbonenut, da reflexão. Se não tivesse ninguém refletindo sobre a Torá, se nesse momento, no mundo inteiro, não tivesse ninguém refletindo sobre a Torá, ou se ocupando, estudando a Torá, do Am Segulá, do povo que foi escolhido para fazer isso, o Am Israel, Batorá Kedoshá, na Torá Sagrada, Techef, imediatamente, Kerega Ayu Kol Olam Lichravim, Mivtali, Metziut Legamre, Chaz Shalom. Imediatamente, num segundo só, todos os mundos eles seriam totalmente destruídos, Venivtarim anulados, Memetziut Legamre, da existência. Eles parariam de existir em um segundo. Entendeu? A gente estudando agora, a gente está É óbvio que tem muito mais pessoas estudando Torá, mas se na teoria ninguém estivesse, só as palavras que a gente está falando agora já estaria evitando que o mundo não estaria sendo destruído. Não tem estudo dessa estadia que sempre. Tem que saber por quê. Não, estamos falando que a prova é que nunca parou, é que o mundo sempre está existindo. Nunca parou realmente de ter alguém refletindo sobre. O pessoal ele não trouxe palavras de estudar mesmo, ele falou refletindo. E Bonenut, às vezes a pessoa está parada, refletindo sobre alguma coisa de Torá, etc. Isso também faz consequências boas. Mas não da sua vida, da Torá, não pode ser da sua vida. Até mesmo uma pessoa do Am Israel. Rav Kocho, a força dele é muito grande. Que ele consegue sustentar a existência de toda a criação, de todo mundo. Aledeisko, através que ele está agora se ocupando, que ele está refletindo, Batorá Kedoshá Lishma, na Torá Sagrada, Lishma. O que é Lishma? Com as intenções, melhores das intenções. Ele não está pensando agora, estou refletindo porque eu quero que alguém veja eu refletindo e ache que eu sou um tzadik. Ele está, pelo simples motivo que ele acha isso importante, etc., está fazendo isso por Deus. Como está escrito na Gemara, Sanedrin, no capítulo Helek, da Tzadiket, página 99, Amud Bet. Lado B. Entre as coisas que estão escritas lá, está escrito toda pessoa que estuda a Torá Lishma, né, com a melhor das intenções, com uma boa intenção. Então está escrito lá, Riomer, que ele magen al kol olam, ele protege o mundo todo. Então o Nefesh HaChaim, ele está explicando essas palavras que a pessoa pode passar rápida no Talmud, quando está estudando a Gemara. Protege o mundo todo. Então o Nefesh HaChaim, ele põe mais... Ele enfatiza, sabe o que quer dizer proteger o mundo todo? Quer dizer que se ele não estiver estudando Torá, e se ele for o único, quer dizer, se ele for o único que estiver estudando Torá, ele está, na verdade, fazendo que a existência do mundo inteiro exista por causa dele. Então isso é proteger o mundo todo. Então isso que ele está explicando. Assim está escrito no Pirkei Avot, Perek HaTorah. Qual é o Perek HaTorah no Pirkei Avot, o capítulo da Torá? É o 6º capítulo. Está escrito lá, toda pessoa que estuda a Torá Lishma, e aí traz uma lista de coisas boas, e aí está escrito no final, não só isso, que todo o mundo, ele merece o mundo todo, ou seja, ele é merecedor do mundo todo. O que significa isso?
significa que essa pessoa que está estudando Lishma, o mundo todo está... O que quer dizer merecer? Que já merece existir por causa dele. Fala o Rav Chaim Volozhin, como que um coração da pessoa não pode se animar, não pode se despertar, quando ele põe isso no coração dele, o mitbonen bezen yanorá, ele começar a refletir sobre esse assunto tão norá, tão temível, uma coisa tão grande que a gente está falando aqui. Vetipola lá vem matou farra. E recair até um temor sobre ele. Para ele nunca se relaxar de estudar a Torá sempre. Ele fala, olha a importância que tem de estudar a Torá. Como que eu posso relaxar e deixar passar? A pessoa deve talvez pensar no coração dele, talvez. Digamos que ele vai estar num momento lá que ele sabe que muita gente está fazendo outras coisas nesse momento. Talvez nesse momento, talvez o mundo de uma ponta a outra, talvez nesse momento o mundo está vazio de estudar a Torá. E se eu não estiver agora me ocupando, me esforçando na Torá, talvez o mundo ia estar destruído. Como que eu posso parar, me relaxar e tentar mudar, fazer outra coisa? Talvez o mundo estaria num momento só sendo destruído. Essa Torá, essa recompensa é tão grande, não tem nem como mensurar isso. Essa pessoa que está estudando agora, ele na verdade está pegando uma recompensa do mundo inteiro. Que ele, com a força dele, com o estudo dele, ele sustentou o mundo todo. Ou seja, a pessoa salva a vida de uma pessoa, é óbvio que o Olam Abá dele, ele ganhou uma super recompensa, salvou a vida dele. Imagina agora se ele salvou o mundo inteiro. Então a pessoa, o Nefesh HaChaim, ele está enfatizando isso para a pessoa refletir. Aí o Rav Chaim Volozhin traz uma outra explicação sobre o que está escrito na Gemara de Sanedrin. Está escrito que toda pessoa, todo Yehudi deve falar, para mim o mundo foi construído. Parece um pouco egoísta. Está escrito assim, qualquer um do Am Israel tem que entender a importância dele e falar, para mim o mundo foi construído. Mas o Nefesh HaChaim, ele dá uma explicação sobre isso. Ele está ligando o assunto que ele está estudando. Quer dizer, para mim o mundo foi construído? Quer dizer que eu sozinho posso construir o mundo, na verdade. Eu sozinho já sou merecedor do mundo existir. Se eu estiver estudando Torá, eu já sou merecedor do mundo existir. Porque pode ser que eu estou salvando o mundo nesse momento. E ele está existindo porque eu estou estudando. Mesmo que, interessante essa informação que o Rav Chaim também está passando para a gente. Mesmo que em qualquer outro pecado, a pessoa, dependendo de muitos pecados que a pessoa pode fazer, tem milhares, dezenas de milhares de mundos sagrados e elevados que o pecado não chega lá, não consegue atingir. Quer dizer, a pessoa pode fazer, em muitos dos pecados, a pessoa pode fazer o que ela quer, que ela não vai alcançar. Os mundos estão lá no lugar deles, com toda a alegria, toda a força de santidade que tem lá. Tem um passuco que ele fala, não vai acontecer mal. Está falando sobre esses mundos, não vai acontecer mal. Não adianta, a pessoa pode querer fazer o pecado que ela quiser, ela não vai atingir certos níveis. Mas o pecado de Bitul Torá, de deixar de estudar Torá, você vê que ele chega até lá em cima, porque se não tiver ninguém estudando Torá, tudo é destruído, até esses mundos. Então, esse é um outro jeito da gente poder entender a grandeza do estudo da Torá, que ela consegue atingir todos os mundos. Então, fica resumindo mais uma vez para um outro enfoque, o Rav Chaim Volozhin, ele quer enfatizar a importância do estudo da Torá para a gente, entendendo essa importância, a gente vai
mais ênfase, vai poder estudar sem interrupção, valorizar mais o nosso estudo. Acho que o negócio